noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje com Luciana Machado e João Paulo Rezende para falar sobre o mundo da pesquisa acadêmica. Eu queria começar com o João Paulo me respondendo o que é o mundo da pesquisa acadêmica? O que é esse bicho que muitas vezes a gente não entende? Ele é literalmente um mundo. Que a pesquisa acadêmica a gente acha que é fazer um TCC, fazer um artigo, mas ele é muito mais que isso. Você pode fazer um TCC, você pode fazer um artigo. Se você vai para um mestrado, você faz uma dissertação. Se você vai para um doutorado, você faz uma tese. Mas mesmo não estando ligado a programas de pós-graduação, a fazer um TCC ou não, você pode fazer uma pesquisa acadêmica. Porque você pode ter um problema e procurar na literatura já existente uma solução. Você pode fazer um relatório de pesquisa a qualquer momento da sua vida. E, na verdade, a gente faz isso desde das aulas de química e física. A gente olha uma coisa, a gente testa, a gente propõe uma hipótese e vê se é verdadeiro ou não. Então, a pesquisa acadêmica ela permeia a nossa vida desde o começo. A gente querendo ou não, gostando ou não, ela está ali presente. Muito bom, interessante. E quais são as suas experiências com o mundo acadêmico? Eu acho que, no geral, mesmo para aqueles que não desejam especificamente trilhar o mundo, o universo acadêmico, pesquisar te faz olhar diferente para os problemas. Então, quando você começa a pesquisar, o seu senso crítico ele muda, e isso também é muito bem visto quando a gente vai para o universo empresarial, não necessariamente somente para o mundo acadêmico, né? Então, eu acho que o que é mais importante, a mudança maior que a gente sente quando começa a se posicionar como pesquisadores, efetivamente, é a forma como nós enxergamos e solucionamos os problemas, de uma forma muito mais crítica. Um ponto que eu acho muito positivo quando a gente fala de pesquisa acadêmica, o método em si, é você pensar também que você não precisa começar todo o entendimento do problema do zero. Já existem outras pesquisas que foram feitas, existem bases das quais você pode partir para solucionar o seu problema específico. Né? E tem muitas das coisas que a gente usa hoje em dia, muitas tecnologias que nós temos acesso, que também vieram de pesquisas. Então, todo o conceito de sem fio que a gente tem, né, de wireless, ele veio de pesquisas acadêmicas. Geralmente é mais fácil a gente reconhecer aquilo que vem do que a gente chama de hard science, né? Da física, da química, da engenharia. Mas a gente também tem aplicações do que a gente chama de sociais aplicadas, né? Como é o caso da administração, da contabilidade que a gente tem aqui. Você tem algum bom exemplo para nos dar, João? Vários. A gente tem todas as demonstrações contábeis que a gente usa hoje em dia e a gente não tropeçou um dia numa árvore e achou um balanço ali. Ah, não? Não. Assim como por nós sermos ciências sociais aplicadas, a construção do conhecimento ela é diferente. Então a gente reflete a necessidade da sociedade que a gente está inserido. Então todas as demonstrações contábeis que a gente tem hoje são adventos da ciência da contabilidade. Entender a nossa sociedade como um todo é um grande avanço na ciência social, mesmo não aplicada. Porque como que a gente se relaciona, como a gente se constrói no meio que a gente está, como que a gente entende as relações entre as próprias pessoas, entre as pessoas e os seres não pessoas. Então, entender a sociedade, tudo que parte dela, é um grande avanço da ciência. Sim. E hoje a gente tem uma necessidade muito maior, uma demanda por encontrar algo que seja prático em qualquer achado que a gente tenha no mundo acadêmico. A pergunta que a gente mais ouve quando vai em um congresso, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, tudo bem, você encontrou isso, mas para que vai servir na prática? Né? E aí, exatamente. Então a gente precisa fazer essa ligação, seja para políticas econômicas, quando a gente fala de finanças, de economia, para o próprio investidor, puxando aqui um pouco para o lado de finanças também, para contábeis, como você mesmo disse, né? Como que nós caminhamos hoje para um mundo que se tem em termos de demonstrações contábeis. Então tudo isso não é só tentativa e erro, é pesquisa, tem ciência por trás disso, e de que forma a gente consegue aplicar e transformar isso em algo que seja decisório no nosso mundo como um todo. Já que você comentou sobre questão de congressos, fala um pouco para a gente o que é o congresso. Bom, toda vez que a gente está escrevendo, produzindo algo, a gente gosta de trocar ideias. O professor não gosta só de falar, a gente gosta de trocar ideias, de criticar os outros, né? E quando a gente começa a produzir algo, a gente tem uma ideia, pensa em como testá-la, a gente precisa sempre de feedbacks para que a gente consiga melhorar esse trabalho e transformá-lo efetivamente em uma publicação, em algo que possa ser lido por outras pessoas e aí sirva também para outras tomadas de decisão. Então, quando a gente vai em um congresso acadêmico, por exemplo, o que a gente espera é que as pessoas possam ler esse nosso trabalho que ainda não está publicado, não é o trabalho final, e possam aportar alguma coisa que o melhore. Né? Então, eu vou fazer uma contribuição ali, uma sugestão, uma mudança para aquele trabalho,
Então é uma construção, ele não vai ser publicado de imediato. Essa experiência, essa troca, ela é muito interessante, mas ela não é só acadêmica, mais uma vez. Então você tem também em congressos acadêmicos uma experiência, uma troca profissional, ali, que pode servir, pode ser bastante positivo. Os congressos, geralmente, a gente constrói muito networking. E a gente vê as outras tendências, porque a gente costuma ficar, por exemplo, você falou que puxava para a área de finanças. Eu puxo para a área de educação. Só que a gente pode ver, por exemplo, o que finanças pode trazer para a educação e vice-versa. O que o seu olhar mais quantitativo pode trazer para a minha pesquisa ou não. O congresso é bom para fazer networking, para conhecer outras cidades, que querendo ou não, a gente também acaba passeando um pouco, conhecer outras visões. Outras culturas, outras formas de analisar os mesmos problemas que nós temos. E às vezes trazer um olhar para um problema que a gente não viu. Sim. E essa troca, ela é presente, você citou essa questão de ter áreas diferentes discutindo o mesmo problema, né? Então, eu falei que eu puxo para finanças, mas a última publicação que a gente teve, ela tem a ver com educação, mas traz um conceito de finanças para análise. E esse trabalho passou para o Congresso, fora do Brasil. A visão que a gente teve de pessoas que não eram brasileiras também foi muito importante, porque é um olhar diferente que eles têm sobre o mesmo problema, como eu falei. Então, essa contribuição, essa troca, ela é muito rica sempre. É cada vez mais frequente também pessoas que não são da área acadêmica e atendem a esses congressos para poderem enxergar soluções, enxergar problemas, mecanismos que são construídos na academia. E eu gostaria de lembrar também que muitas vezes os resultados dessas publicações, desses artigos, viram a base para algumas consultorias que são prestadas às empresas. Então, aquele consultor que chega na sua empresa para resolver um problema específico, ele não tira a solução da cartola, ele não tirou aquilo do que ele acha que vai dar certo ou vai dar errado. Muitas vezes ele está se baseando numa pesquisa que já foi feita do que funciona e do que não funciona. Então, a sua empresa não é a cobaia dele, que é muito medo que as pessoas têm quando chamam um consultor, né? Ele vai vir aqui testar uma ideia? Não necessariamente, ele pode estar aplicando uma ideia que já foi comprovada e funciona muito bem em empresas similares ou de mesmo setor, de mesmo porte. Então, nesse ponto, os artigos também são subsídio para soluções práticas, né? Claro que aí num universo um pouco menor, específico para aquele ambiente, mas também é uma base. Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar é que as diversas funções que existem nesse mundo que a gente está falando de publicações, né? Então, a gente tem aqui a posição de autores, que é a que a maioria dos pesquisadores atua, mas a gente também tem pessoas que revisam esses trabalhos, que dizem quais são os pontos de melhoria. A gente tem a função do editor, que é aquela pessoa que filtra o que é importante, em que momento vai aparecer vai ser numa publicação, junto com outras tendências, outras coisas que estão se conversando. Eu queria que você falasse um pouco da experiência como revisor no SEMEAD, como foi? Bom, no SEMEAD especificamente foi minha primeira vez no SEMEAD, mas já tinha sido a minha terceira ou quarta vez como revisor. Tá. O papel do revisor eu acho que é um fardo e uma responsabilidade muito grande, porque nós como autores a gente confia no revisor, que a gente está entregando ao nosso filho, nosso bebê, um trabalho. Você é sempre perfeito, muito bem feito, pensado em todas Receber as uma questões. negativa, ela não é de todo ruim. Não. A gente espera receber um feedback daquilo para que o trabalho possa ser melhorado. Sim. Então, ser o revisor, receber o trabalho de outra pessoa para você dar um feedback, dizer sim, merece para o congresso, para a revista, não merece, é uma responsabilidade muito grande, que precisa ser encarada como uma responsabilidade. Tem que ser feita com cuidado. E uma coisa que, pelo menos na minha experiência, pesa muito é qual o feedback que eu gostaria de receber. Sim. Porque eu já tive muitos problemas com feedbacks de congresso. Então eu sei a dificuldade que é receber um não raso, um sim raso, e a felicidade que é receber um não bem fundamentado, que faz o trabalho crescer, que faz você refletir, que traz os pontos que você não viu, e um sim também muito fundamentado, que faz o trabalho andar também. Então a experiência de revisor foi muito rica, que a gente conhece outros pontos de vista daquilo que a gente trabalha, e a gente vai para o outro lado, porque a gente reclama muito do revisor, mas a gente não vê o trabalho que o revisor tem em fazer a avaliação de um artigo. E fazendo um gancho para o título, né, o tema que a gente tinha colocado para esse webinar, existem ganhos financeiros relacionados a esse mercado também, não existem? Existem. Agora, no SEMEAD mesmo, eu fui premiado como melhor avaliador da área de finanças e como melhor avaliador geral do congresso. E como prêmio de melhor avaliador geral do congresso, eu ganhei um fim de semana num resort, aqui no interior de São Paulo, para mim, um acompanhante, para eu poder, para ser
a recompensa do trabalho árduo de ser o revisor. Que geralmente o revisor não pega um artigo, não pega dois. Costuma pegar 3, 4. Tem que ler inteiro, Tem que tomar cuidado. Às vezes, se o líder de área sobrou algum de última hora, também liga, você pode? Posso, manda. Então, os congressos têm trazido os mecanismos de incentivos para tentar melhorar a qualidade das revisões. Sim. E também tem incentivos financeiros para os melhores autores, né? A ANPAD, que é uma das organizadoras desses congressos no Brasil, e os mais relevantes, como o ENAMPAD, como os específicos como o ENPq, O ENAPAG, que é o de Administração Pública e Governança, o Encontro Nacional de Estudos Organizacionais, o de Marketing. Eles têm, além do ENAMPAD, que é o geral, os por áreas específicas. Eles vão, a partir de 2019, fazer premiações em dinheiro para os melhores artigos também. Então, uma outra forma de reconhecimento é, além de você levar seu trabalho para ser evoluído com os comentários, aqueles que estão muito bem trabalhados, aqueles que estão muito próximos de serem publicados, também recebem premiações em dinheiro. Então, existe sim um mercado de finanças por trás da pesquisa acadêmica. A gente tem instituições como o Banco Central, que também buscam premiações, e buscam por quê? Porque eles têm interesse em ler artigos acadêmicos que consigam, por exemplo, auxiliar em políticas públicas. Então, a gente tem também esse espaço, não só em congressos ou em revistas, mas também por órgãos como a Ambima, o Banco Central, existe esse espaço. E, lógico, o reconhecimento do mercado que a gente não consegue avaliar diretamente, mas ele tende a acontecer também. Sim. E outra coisa é que as pesquisas acadêmicas podem gerar livros. Isso é um outro ponto muito Então, legal. a gente também pode lucrar em cima das pesquisas por meio dos livros, publicar e receber um valor pela venda desses livros. Sim. E esses livros acabam depois sendo a base também para você ir para a sala de aula. Você consegue transformar sua pesquisa num livro. Esse livro ajuda a disseminar conhecimento. Depois você pode usar esse livro como base para replicar isso para os seus alunos em sala. Então, também tem a função professor que vem atrelada a isso, né? Que também é uma atividade bem remunerada. E por que, acho que é um ponto importante para nós falarmos, né? Por que a gente busca publicação? Por que a gente faz parte de corpos editoriais de revistas, de avaliação? Quando a gente submete um trabalho e espera receber esse feedback de avaliadores, enfim, a nossa ideia também é ter credibilidade naquilo que será publicado. Então, qual que é a diferença entre uma publicação científica e a publicação em uma revista, em um jornal de grande circulação? A revista, o jornal de grande circulação, eles não tiveram um critério de análise antes da publicação. Eles não passaram por pessoas que eram acadêmicos ou experientes naquela área que deram um parecer sobre aquilo. Então, você tem uma credibilidade sobre o seu estudo e sobre a sua publicação, que vai ser bem visto tanto no meio acadêmico quanto no empresarial. Sim. Outro ponto que é diferente nesses dois casos que você falou é a questão de que a publicação em revista, que a gente até chama na verdade de reportagem, né? Ela não é o que a gente chama de revisão cega. Eu sei quem é o autor, eu sei quem é a pessoa, o que ela representa e o texto dela vem carregado desse peso para ser publicado ou não. No caso do mundo acadêmico, a gente costuma usar a revisão cega. A pessoa que submete o artigo não se identifica. E eu leio a ideia dela sem saber quem ela é. Se ela já tem ou não um nome no mercado, se ela já tem ou não uma certa representatividade naquele tema, eu leio a ideia em si. A ideia sendo boa, sendo bem formulada, né, seguindo os padrões necessários para ter o critério de qualidade, ela é autorizada a publicação. E só depois eu informo o autor que ele foi aprovado e aí sim o nome passa a vigorar junto com o texto. E, na verdade, o próprio revisor também não é identificado. Também não. Então, os dois lados, é o double blind, é o lado cego dos dois lados. Então, o revisor também tem que ter uma seriedade muito grande. Sim, porque afinal de contas é um colega, né? Ele sabe que é uma pessoa que pesquisa com a mesma certeza e com a mesma seriedade que ele, aquele tema, né? Isso é um outro ponto importante também que abre bastante portas nesse mundo editorial, é que você precisa de especialidades diferentes para temas diferentes que vão ser levados para a publicação. E é exatamente com base nesse processo da revisão dos pares que a gente constrói a nossa área. Porque a gente vê o que está sendo publicado, por que está sendo publicado, que tema está mais em alta, porque os revisores sabem exatamente o que eles estão avaliando, porque eles são especialistas naquela área. Então, eles sabem o que está mais em alta, quais são os principais problemas atuais,
Porque não adianta a gente pesquisar o que todo mundo está pesquisando. A gente tem que procurar soluções novas para problemas novos. Então, o revisor sabe quais são as necessidades. Quais são as contribuições que estão sendo oferecidas para aquele trabalho? A gente fala muito de contribuição. Né? O porquê o seu trabalho merece ser feito, ser lido, ser publicado. Não é apenas um mero exercício de um raciocínio crítico replicado em texto, né? Ele tem um objetivo final. E existe um processo de troca que é importante que vocês saibam que vai ser muito rico, independente do seu objetivo. Uma versão menor disso a gente consegue fazer no TCC é o orientando e o orientador. A ideia do TCC, de ter uma pessoa que acompanha o seu trabalho durante a pesquisa, é justamente começar a simular essa troca. Não é você sozinho tendo uma ideia, é você explicando para outra pessoa qual é a sua ideia e recebendo dessa pessoa um feedback, uma revisão de esse caminho, essa é uma coisa nova, essa não é uma coisa nova, já tem algo sobre isso. E mesmo contribuindo para essa máquina da construção do conhecimento, que é você acrescentar algo. Não é só repetir o que já foi feito. Não é só pegar um trabalho que já existiu e copiá-lo, mesmo que mudando as palavras, mesmo que, né, de certa forma, você fala, não, eu não estou fazendo um plágio, né, eu estou criando de novo o texto, mas se não tem contribuição nova, não tem sentido científico. Então, esse é um ponto que, às vezes, os alunos têm um pouco de dificuldade de entender qual é o problema de eu pegar aquele mesmo TCC que eu tinha feito na outra faculdade, e agora na minha segunda graduação, falar de novo dele. Porque o conceito científico é esse, é de crescer. Sim, e uma outra coisa que a gente pode trazer para o TCC é a banca. Sim. Porque os revisores são a banca do seu artigo. Então, você passar por uma banca, tudo bem, tem o peso de você saber quem é a banca e da banca saber quem é você. É um pouco diferente da revisão cega, sim. Mas ainda assim, é um feedback. São outras pessoas lendo o seu texto. Então, o seu texto tem que estar claro o suficiente para as pessoas verem a sua ideia. Porque, para mim, pode estar a coisa mais linda, tá claro, tá direto. Filho, né? É meu filho, eu que fiz. Eu sei o que eu queria dizer. Mas será que as pessoas captaram a mensagem? Outra coisa importante é que o trabalho ele tem que ser replicável também. A gente está encontrando algo com um rigor que outra pessoa também deveria encontrar se utilizasse os mesmos dados, a mesma metodologia, deveria chegar então ao mesmo resultado. Essa transparência ela também é importante. Até mesmo para aquela aplicação que a gente falou de consultoria, né? Então, se eu digo que eu consegui resolver um problema, tinha um problema, eu proponho uma forma de resolver, ele chega numa solução, não faz sentido aquela solução ser única, ser aplicável só para aquela situação que eu consegui fazer. Daí que nascem as teorias, tem que ser aplicáveis em qualquer situação. E aproveitando o gancho da teoria, uma coisa que é importante na publicação científica não é o que eu acho, é o que eu encontrei no campo com os meus testes, é o que eu construí com as minhas evidências e com base na teoria, no que outras pessoas encontraram. A diferença principal da publicação científica para não científica não é um achismo. Não, é uma opinião. A melhor definição que eu já vi, depois eu deixo o link embaixo para vocês aqui no Facebook, do que é metodologia e o que é um achado científico. Uma pessoa foi numa cafeteria e ela pediu um café com espuma. E o café dela veio sem a espuma ali aparecendo na xícara. Ele chamou o atendente e falou, olha, meu café tá sem espuma aqui. O atendente falou, não, a espuma está embaixo do café. Ele disse, não, mas a espuma nunca fica embaixo do café, ela vai subir. Em qualquer situação isso vai acontecer. E aí o atendente fala, não, eu tenho certeza que eu coloquei espuma no seu café. Aí a pessoa fala, não, então você vai lá agora e vai colocar na minha frente a espuma aqui e eu quero ver se ela vai afundar ou se ela vai subir. E aí a pessoa vai lá, coloca a espuma e a espuma faz o quê? Sobe. E aí ele fala, isso prova que em qualquer café do mundo, se você colocou a espuma no meu café, ela vai subir. Então isso é um fato, isso pode ser testado em qualquer condição, isso vai acontecer. Então isso prova que você estava errado, eu quis te provar errado, então agora eu sei que você não colocou espuma no meu café. Então isso define o que é a metodologia, eu consegui replicar algo, provar o meu ponto, e isso não significa que a gente não queira ser testado. O atendente ele queria ser testado ali porque ele também achava que ele estava certo. Então, essa troca ela é importante. A gente está encerrando os 20 minutos que a gente se propôs a falar e a gente gostaria agora de ouvir de vocês algumas questões que podem ser levantadas enquanto a gente falava. Temos questões? Tem a Juliana, ela está aqui no Face, ela está perguntando para vocês. Para que serve uma pesquisa? Bom, acho que a gente já falou um pouco sobre, mas a pesquisa serve para o avanço da sociedade. A gente usa a pesquisa para resolver problema, mas não só para resolver problema. A gente pode para entender, para resolver.
para criar coisas novas. Porque, por exemplo, hoje a gente não estaria aqui hoje fazendo um webinar se alguém não tivesse pesquisado o suficiente para construir um computador, para construir a rede de internet e para fazer a transmissão. Então a pesquisa avançou muito nisso. A tecnologia é o lugar mais fácil da gente ver onde a pesquisa é necessária. Hoje em dia você pode ir no banco, você não precisa do cartão. Seu dedo, a biometria está ali. Isso é fruto da pesquisa de alguém. Exato. Outro ponto onde a gente vê muita aplicação da pesquisa é na saúde. Então, o conceito de testes de exames que permitem detectar mais rápido a existência de uma doença, antibióticos que funcionam melhor do que outros. Isso tudo é fruto da pesquisa de alguém. O desenvolvimento do antibiótico em si, encontrar a doença. Identificar a doença, identificar qual é o remédio que funciona, testar se esse remédio, quando funciona, também não traz mais problemas do que soluções. Tudo isso é pesquisa científica de alguém. Algumas podem até ser patrocinadas. Né? No caso da indústria farmacêutica, a gente sabe que existe um mercado efetivamente de pessoas contratadas para fazerem pesquisas para objetivos específicos. Mas tem algumas coisas que são voluntárias. Elas surgem da tese de alguém e acabam depois virando um produto ou um serviço. Mais perguntas? O Felipe, ele quer saber como o mercado vê uma publicação acadêmica. Olha, eu acho que cada vez mais essa sinalização ela é positiva. Hoje você coloca no seu currículo as publicações que você tem, as participações em eventos, em congressos, isso é positivo. Isso mostra que você tem um rigor, que você tem uma capacidade analítica maior. Então, esses profissionais que têm uma agenda de pesquisa e são especialistas em um tema, conseguiram contribuir de alguma maneira, eles são cada vez mais requisitados e bem reconhecidos pelo mercado. Sim. É uma habilidade que você desenvolve. O pensamento crítico, que é desenvolvido na pesquisa acadêmica, é uma habilidade muito valorizada para o mercado hoje em dia. E querendo ou não, a pesquisa acadêmica também traz a visibilidade. Então, se eu sou funcionário da empresa X, todo congresso que eu for, eu levo o nome da empresa X junto. Então, eu trago visibilidade para o que a empresa está fazendo. Sim. E lembrando também que muitas das pesquisas podem virar patentes. E patentes são fonte de renda para as empresas que as criaram. Existem empresas que detêm muitas patentes hoje em dia. A 3M é a mais famosa delas, a Siemens também detém um monte de patentes que vieram de pesquisas, nesse caso, internas. É fácil a gente pensar nisso quando se olha para o mercado de medicina, como você falou, o mercado farmacêutico. Mas isso também existe se a gente vier para o universo de administração, de contábeis, de finanças, enfim, a gente também tem a pesquisa muito forte, pesquisa e desenvolvimento tem se desenvolvido nas empresas, e isso é bastante importante. Não temos mais perguntas. Não temos mais questões? Não, nenhuma. Então eu gostaria de encerrar a transmissão de hoje agradecendo o João Paulo por ter vindo aqui falar sobre a vida dele como pesquisador e a nossa professora Luciana também por trazer as contribuições dela e agradecer a participação de todos. Ficamos à disposição para dúvidas que possam surgir e inclusive temas para novas discussões. Possamos trazer outros convidados. Pessoal, obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Muito obrigado e obrigado pelo convite.